já preparei meu café, já comi meu mingau aqui assistindo aula. Aliás, é uma coisa que eu quero compartilhar, que eu sempre gosto de assistir a aula primeiro, sem anotar, sem me preocupar com nada, e depois eu reassisto, e aí sim eu faço as anotações, eu foco ali nos pontos que eu julgo mais importantes, e isso me ajuda a fixar a matéria. Essa semana eu tenho prova da pós, então eu tô recapitulando tudo que a gente aprendeu até o momento para poder fazer a prova mais segura. Eu comi meu mingau, fui levar a tigela lá embaixo, aproveitei para pegar um cafezinho que eu já terminei, e agora eu vou voltar aqui a estudar e terminar o módulo de hoje. Aproveitei que saiu um solzinho e vim caminhar no meu lugar favorito. Oi, meu amor. Vem cá. Oi, meu amor. Venha me visitar. É. Hoje eu decidi compartilhar um pedaço do meu dia, não porque ele seja extraordinário, mas porque justamente ele foi um dia comum, um dia simples em que eu acordei, cuidei de mim, estudei, fui caminhar, fiz o almoço, carinho na Lexi, e agora eu tô aqui aproveitando esse sol maravilhoso que tá vindo da janela, que muitas vezes é raro, mas agora na primavera é uma delícia. E eu queria compartilhar com vocês que fazer esse vídeo também tá sendo um exercício pra mim, porque eu tô mostrando um lado meu que pouquíssimas pessoas conhecem e que eu mesma tô explorando. Tenho percebido que desde que eu mudei pra cá, alguns anos atrás, eu tô me reconhecendo, sabe? Tô me enxergando por outros olhos. Talvez pela maturidade, talvez pela experiência tão diferente do que eu tive no restante da minha vida. Mas uma coisa que eu tenho refletido muito é sobre quem eu sou para além da minha profissão.
Morar fora do Brasil meio que fez explodir a minha cabeça nesse sentido, porque eu cresci ouvindo que a gente tem que ser alguma coisa para ter valor. Então eu linkava muito a parte profissional com valor. Percebe que isso não faz muito sentido, porque e se, por exemplo, eu não poder exercer essa profissão, que foi o que aconteceu no início quando eu vim para esse outro país e tive que me reinventar profissionalmente. Como foi difícil olhar para mim para além daquilo que foi um desejo, foi uma coisa que eu corri atrás a minha vida inteira. E mudando de país eu precisei abdicar disso, sabe? E eu passei a enxergar que eu colocava muito de mim na profissão, sendo que é uma coisa só no todo, que é a Francine. E um livro que eu li esse ano e que me fez refletir sobre isso é A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Foi a primeira leitura nesse estilo que eu tive contato e eu gostei muito. Eu até quero ler para vocês uma parte do primeiro capítulo da primeira página do livro, que é a seguinte: Saia me mandou uma mensagem contando que havia arranjado um namorado. Quando perguntei como ele é, sua resposta foi médico. Eu queria saber que tipo de pessoa ele era, mas ela deixou de lado a personalidade e a aparência do rapaz e se limitou à profissão. Bem, existem vários tipos de médico. No final das contas, essa deve ser a forma mais rápida e simples de descrever alguém, como se a profissão expressasse a personalidade das pessoas. Então, o que será que as pessoas pensam sobre mim, ao saberem da minha ocupação? Um desconhecido sentiria que me conhece? E essa primeira página foi o que me fez seguir o livro e eu adorei. E essa reflexão é algo que me acompanha, assim, há praticamente 5 anos. E agora, digamos que eu estou amadurecendo isso, me olhando para além da profissão e descobrindo também. Eu iniciei vários hobbies esse ano, me permitindo fazer coisas novas, coisas que eu nem tentava, por achar que eu não tinha capacidade ou que eu não ia fazer bem, e por eu ter essa tendência a querer fazer tudo da forma mais perfeita, eu acabava deixando de fazer coisas que eu queria, que eu achava que eram legais para mim, que eram importantes, mas eu sempre pensava, mas por que eu vou começar isso se eu não vou ser boa, se eu vou errar, se não vai ficar da maneira que eu imagino, que eu quero. Mas eu tenho aprendido e reforçado para mim mesma que a gente só vai ser bom em alguma coisa se a gente fizer isso repetidas vezes e isso fizer sentido pra gente. Então, esse vídeo também é isso, é eu experimentando uma coisa nova, algo que eu sempre tive vontade de fazer, e esse pensamento, sabe, de não ser capaz, de poxa, isso é tão difícil, eu nunca vou conseguir fazer. E meio que testar, né? Testar esse pensamento e procurar evidências que confirmem ou não. E tá sendo bem legal essa experiência de aprender algo novo, várias coisas novas, aliás. E enxergar também a minha vida por uma outra ótica. Acho que muito disso também tem a ver com querer relembrar essa fase da minha vida daqui a algum tempo e ter documentado como era, como eu me sentia, o que eu pensava, o que eu fazia. E tem sido um exercício muito interessante que eu recomendo.
a qualquer pessoa que em algum momento pensa que não é capaz ou que algo é muito difícil, mas sabe, lá no fundo tem aquele desejo de fazer, de experimentar. Tenta. Vai explorando aos pouquinhos, vai fazendo uma coisa de cada vez e vai vendo como tu se sente, como isso é pra ti, se tu gosta, se tu não gosta. É uma coisa que eu tenho percebido bastante nas minhas tentativas de começar coisas novas. Geralmente eu começo meio receosa. Poxa, será que isso aqui tem a ver comigo ou não? E eu tenho percebido que o processo ele vai me dizendo, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, mas isso aqui tem valor para mim, então eu vou continuar e eu vou melhorando aos poucos. Acho que compaixão e paciência são as palavras-chave. E eu espero que esse vídeo tenha, de alguma forma, te encorajado a também tentar algo novo, tentar algo que tá aí dentro de ti, que é algo que tu queira fazer, mas às vezes aquela vozinha na cabeça te diz que tu não é capaz. Tenta. Te permite fazer. E depois tu analisa como foi, se faz sentido, se não faz, se não tem a ver.